Vereador, dando sequência aqui à nossa conversa, a Comissão de Resíduos Sólidos, a questão também da coleta de lixo, sabemos que o senhor bem definiu que se trata de uma demanda que precisa de um acompanhamento permanente e, obviamente, que ao longo das últimas gestões o tema nunca foi tratado da forma como deveria. Agora, algum tempo atrás, nós tivemos ainda neste governo municipal, na gestão do prefeito Pozzobon, uma iniciativa muito louvável, que é o Recicle no Laranja, mas ela acabou não tendo, de certa forma, aceitação, pelo menos o engajamento de parte da sociedade. Nesses relatos que o senhor teve, qual é a percepção que o senhor fica, qual é a avaliação que o senhor faz? Porque até já comentei isso em outro momento aqui também de CDN Entrevista, o Santamariense tem um problema, que ele vai para Serra Gaúcha, seja para onde ele for, ele fica muito civilizado, ele para para o pedestre atravessar na faixa, ele anda com lixo no bolso ou na mão por 5, 6 quadras, é um exemplo de civilidade. Aí ele volta para sua cidade, ele faz tudo ao contrário. Lhe pergunto o que o senhor ouviu, não só da Associação da própria Asmar, mas também dos depoimentos, os relatos que o senhor teve quanto a essa iniciativa, que eu repito, uma iniciativa louvável, penso que extremamente acertada, mas que sem o mínimo de conscientização, o mínimo de educação ambiental, o mínimo de civilidade da população, infelizmente, elas acabam não prosperando. A comunidade, a sociedade tem que entender que não existe botar fora, não existe o fora, o planeta é único, né? Em algum lugar do planeta, esse resíduo ele vai parar e vai permanecer lá, a não ser que a gente tenha justamente condições de fazer com que esses resíduos possam ser reutilizados. Por isso a importância da coleta e destinação dos resíduos, né, por meio da coleta seletiva. A iniciativa do Container Laranja, ela, óbvio, foi uma tentativa, né, não deu certo, porque falta uma parte do processo, que é a questão da conscientização, e isso tem que ser trabalhado, e não é só nas escolas, tem que ser trabalhado, inclusive, nos outros departamentos públicos, também departamentos vinculados aí à iniciativa privada, enfim, acho que todos têm que fazer a sua parte. E o principal, por que o resíduo ele perde a condição de ser reciclável? Porque ele é contaminado pelo resíduo orgânico. Então, uma vez que você misture o resíduo orgânico junto a um resíduo reciclável, essa contaminação impede o aproveitamento daquela carga. Conversando com os catadores, foi a principal queixa, né? No sentido de que, se fossem depositados no container laranja somente os resíduos secos recicláveis, o projeto com certeza teria uma boa aceitação e o resíduo que está ali depositado poderia ser melhor aproveitado. A questão é quando você recebe no galpão uma carga contaminada, né, com resíduo orgânico, onde não vai se aproveitar praticamente nada, ainda você vai ter que fazer encaminhamento daquela carga para o aterro, causando aí um grande transtorno até mesmo para quem recebe essa carga e não vai ter condição de selecionar. Então, somente tendo esses relatos a gente consegue perceber o quanto é importante essa questão da conscientização e da educação das pessoas. Outra questão importante também, e eu fiz algo que poucos imaginavam, né, quando eu me identifiquei, os garis ficaram surpresos, né, eu acabei indo fazer a coleta de resíduos com os garis, né, passei na pele o que os garis passam todos os dias, né, e no dia que eu fui não estava chovendo, imagina um dia como hoje, o que eles passam para recolher o resíduo, e dentro da lixeira, praticamente dentro da lixeira, ali removendo o lixo ali com pá, percebe o quanto as pessoas ainda precisam entender da importância de fazer essa seleção. Mas claro que uma vez que não acontece a coleta seletiva, as pessoas também ficam confusas, né? E com razão, porque o lixo vai acabar, o resíduo vai acabar sendo misturado no caminhão. Então, eu tive essa experiência prática há poucos dias, né? Indo com o caminhão do lixo, indo dentro das lixeiras com os garis, e além de perceber a dificuldade dele, mexendo no lixo, eu pude perceber que nós precisamos avançar muito aí nessa questão da conscientização, mas para isso, óbvio que o poder público tem que fazer a sua parte e dar condição para que esse resíduo seja coletado e destinado de forma correta.
Certamente. E, vereador, dentro do próprio projeto de lei orçamentária anual para 2022, nós sabemos que temos algumas secretarias que elas são historicamente os primos pobres, né? A própria cultura, esporte, meio ambiente, são recursos que basicamente eles são destinados para a manutenção. Neste espaço da comissão, claro, que estamos tratando de uma renovação aí, ao que tudo indica, até o começo de 2022 do serviço de coleta de lixo, são contratos milionários, mas para as demandas específicas que o senhor tem tratado junto à comissão, qual é a possibilidade daqui a pouco de termos um crescimento em orçamento para demandas que tratem do meio ambiente como política pública e não só também como questão contratual, como historicamente acaba ocorrendo? A questão ambiental, ela tem duas vias, né? Uma questão do investimento, outra necessidade de investimento. Primeiro, quando a gente trata do resíduo, a gente não precisa ter mais investimento para coleta e destinação. O que a gente precisa é otimizar o recurso que já é destinado, e é um recurso considerável. Nós temos mais contratos da prefeitura, né? Cerca de 28 milhões é o planejado para o próximo ano. Quer dizer, eu não posso pensar que esse recurso deva aumentar, que esse investimento tem que ser maior. O que eu tenho que propor é uma condição melhor de aproveitamento desse recurso, uma vez que nós pagamos por tonelada, né, que é pesado no aterro. Então, por óbvio, que se eu diminuo a entrega desse resíduo no aterro, eu tenho uma economia. E dentro do que vai no caminhão, o que mais pesa é o resíduo orgânico, por exemplo. Então, hoje nós já temos diagnosticado o que realmente demanda o maior custo por tonelada, no caso, quando chega no aterro, que é o resíduo orgânico, né? Esse é um tema que nós teremos que enfrentar após essa questão da coleta e destinação dos resíduos que são recicláveis, porque todos os municípios e estados acabam enfrentando essa questão do orgânico. Por outro lado, a questão ambiental, ela requer um cuidado quando nós tratamos, porque nós vamos falar, por exemplo, num tema que é muito debatido na Câmara de Vereadores, que é a questão do plano diretor, né, de expansão da cidade, e muitas vezes se pretende uma expansão também em áreas de preservação permanente, margens de rios e córregos, enfim. São questões que a gente teve que ter um cuidado e pensar de que forma isso pode ser sustentável e de que forma isso poderá, talvez, acarretar num dano ainda maior para a questão ambiental do município. Uma vez que nós temos ainda que avançar com a questão do tratamento de esgoto, nós temos uma cidade temos praticamente mais de 100 córregos e pequenos rios que estão envolto ou até mesmo passam por dentro da cidade. Então, nós temos que ter um cuidado quando tratamos a questão ambiental no planejamento, e quando fala de orçamento, na otimização dos recursos. Quando falamos de lixo, de resíduo, eu creio que o que deve ser revisado é o processo, a forma como acontece essa coleta e destinação. E não pensarmos em aumento, não nesse momento, né, desse recurso. Afinal de contas, já é um contrato milionário aí que a prefeitura tem que manter para coletar e destinar o resíduo. Perfeito. Vereador Givago Ribeiro, do PSDB. Vereador, mais uma vez, obrigado pelo tempo, a disponibilidade que o senhor nos deu essa entrevista aqui ao CDN. Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho e seguimos à disposição. Eu agradeço pelo espaço, mais uma vez parabenizo também a equipe da rádio, também estou sempre ligado, conectado nas redes sociais, ouvindo desde as primeiras horas da manhã, acompanhando o programa, e mais uma vez dizer que está sempre à disposição para trazer aí as pautas do mandato, as comissões, enfim, sempre com transparência e responsabilidade.